Bom, pessoal, eu me chamo Renato Lima, agora darei prosseguimento à disciplina de neurofisiologia, certo? Com o tópico do sistema nervoso autônomo. Então, vocês já podem ter visto sobre o sistema motor e vocês viram como que nós nos movimentamos tanto de maneira voluntária quanto involuntária, mas agora vocês vão entender um pouco qual é o sistema, parte do sistema nervoso responsável justamente pela atividade e pela movimentação de órgãos do sistema, né, do organismo humano, que necessariamente não precisam de um controle voluntário, certo? Partindo do córtex cerebral. E isso nós iremos explicar através do sistema autônomo, correto? Então, o que vocês precisam entender é que o sistema nervoso autônomo, muitas vezes também chamado de visceral, ele é essencial para as atividades como regulação da temperatura, assim como funções acessórias, né, que vocês podem considerar como sendo a dilatação da pupila, por exemplo. Então, como está escrito no slide, ele é uma extensa rede de neurônios interconectados e distribuídos nas cavidades do organismo. E ele pode ser dividido de três maneiras, mas a gente só vai focar nas duas primeiras, que é uma divisão simpática, uma divisão parasimpática e a divisão entérica, certo? Então, o termo autônomo ele vem justamente dessa ideia de independência, já que esse sistema ele está ligado com funções executadas de maneira automática, sem nenhum tipo de controle voluntário, certo? Então, assim como o sistema motor é diferente, perdão, do sistema motor, que está justamente ligado com a inervação da musculatura esquelética, o sistema nervoso autônomo ele é capaz de mover, de alterar a atividade das musculaturas lisas e cardíacas, correto? E assim como o sistema motor, essas musculaturas elas respondem a reflexos. E nesse caso do sistema nervoso autônomo são os reflexos autônomos. Então, por exemplo, na imagem você pode até observar isso. Quando nós estamos falando, por exemplo, da musculatura da nossa bexiga, essa musculatura ela é capaz de responder à presença ou não de líquido, e isso leva ou a uma dilatação ou a um relaxamento dessa região, correto? Então, essa é uma semelhança que o sistema nervoso autônomo tem com o sistema motor, entretanto, elas param por aí. Uma vez que, diferente do sistema motor, o sistema nervoso autônomo ele está associado diretamente com a presença de gânglios, e esses gânglios são capazes de conectar dois neurônios, um neurônio chamado de pós-ganglionar, certo? E um chamado de pré-ganglionar. Então, o que vocês precisam saber sobre o sistema nervoso autônomo é que, diferente do sistema nervoso motor, onde o corpo celular está localizado na região cinzenta da medula espinhal e sua prolongação vai até o músculo de interesse, no sistema nervoso autônomo, esses neurônios, essas projeções que partem da medula, elas passam por gânglios antes de irem para sua região de interesse, correto? Então, partindo desse pressuposto, nós vamos começar a explicar as diferenças que existem entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, já adiantando que eles são sistemas totalmente opostos um do outro, correto? E quanto às suas divisões, eles podem ser divididos primeiramente de maneira anatômica. Então, começando pelo sistema nervoso simpático, que também pode ser chamado de tóraco-lombar. Por quê? Porque os neurônios pré-ganglionares, no caso da divisão simpática, como você pode ver nessa imagem na região em azul, vocês podem perceber que os axônios pré-ganglionares, eles emergem das regiões mediais da medula espinhal, ou seja, eles partem de segmentos torácico e lombar da medula espinhal, como vocês podem observar aqui nessa região azul da imagem, né, que corresponde à divisão sináptica. E esses neurônios pré-ganglionares, eles vão fazer sinapse justamente com o corpo celular dos neurônios pós-ganglionares presentes nessa cadeia ganglionar
ou cadeia simpática, né, que ela é paravertebral, ou seja, tem duas cadeias, uma em cada lado da medula espinhal, correto? E, e uma vez realizada essa sinapse com esse corpo celular nessa cadeia, certo, simpática, que a projeção dos neurônios pós-ganglionares chegam até os órgãos de interesse, correto? Não somente nessas cadeias, mas também existe outros gânglios, né, que não estão nessa região, né, gânglios fora dessa cadeia, que também são responsáveis por responder esses neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, correto? Essa é a principal diferença anatômica, perdão, do sistema nervoso simpático. Quando nós partimos para o sistema nervoso parasimpático, nós observamos aqui na imagem, nessa região, certo? De verde, correto, na região esquerda, vocês percebem que os neurônios pré-ganglionários eles estão partindo de duas regiões. Uma região mais perto do crânio, na região do tronco encefálico, e na região sacral da medula espinhal. É por isso que o sistema nervoso parasimpático ele também pode ser chamado de crânio sacral, correto? E vocês podem perceber que eles não passam pela cadeia simpática ou pela cadeia ganglionar, certo? E que a projeção do neurônio pré-sináptico é muito maior e que os neurônios pós-sinápticos, o corpo celular dos neurônios pós-sinápticos, estão muito próximos dos órgãos alvo. Muitas vezes esses neurônios esses gânglios estão até mesmo conjugados junto com esses órgãos, correto? Então essa é a principal diferença anatômica, certo? O tamanho da projeção no parasimpático, a projeção do neurônio pré-sináptico, né, é longa, enquanto que no simpático é a pós-ganglionar, que é longa, certo? E a região por onde essa projeção pré-ganglionar parte, enquanto que a sináptica é da região medial da medula, na parasimpática é nas regiões extremas, tanto na região do tronco e na região sacral, correto? Não só de diferenças anatômicas vive o sistema nervoso autônomo, ele também pode ser dividido de maneira fisiológica, e isso se dá principalmente por conta dos neurotransmissores que são responsáveis pelas atividades de cada um. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver o sistema nervoso somático, motor somático, certo? Onde há somente um neurônio que leva a informação até o músculo esquelético, certo? E ao lado você vê a divisão do sistema nervoso autônomo visceral em simpático e parasimpático. Vocês podem perceber que todas as projeções que partem do sistema nervoso central são projeções de neurônios colinérgicos. Então vocês podem ver aqui pela legenda que essa bolinha laranja sinaliza justamente o corpo celular de células colinérgicas. Então tudo que vem das vias centrais é por meio de uma via colinérgica. Entretanto, o que diferencia o simpático do parasimpático é justamente o neurônio que vai ser estimulado, ou seja, o gânglio pós os gânglios, né, do sistema nervoso visceral. Então, vocês podem observar que as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, elas são capazes de estimular o corpo celular de neurônios adrenérgicos, noradrenérgicos, para ser mais específico. Enquanto que o sistema nervoso parasimpático possui fibras pré-ganglionares que são capazes de estimular, certo, neurônios colinérgicos também. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles partem do sistema nervoso central por vias colinérgicas, certo? Entretanto, o sistema nervoso autônomo simpático é capaz de estimular neurônios noradrenérgicos, certo? Enquanto que no parasimpático, essas vias colinérgicas vão estimular outros neurônios colinérgicos. Deu para entender essa parte?
E o que vocês precisam saber também é que nessa primeira sinapse que acontece, certo? Nesses neurônios colinérgicos aqui do parasimpático, o que é estimulado tanto no simpático quanto no parasimpático são receptores nicotínicos. Vocês já devem ter visto na aula de sistema colinérgico que os receptores nicotínicos são receptores ionotrópicos, certo? Eu peço que vocês guardem essa informação porque mais lá na frente, na aula de neurociência clínica, vocês vão ver os efeitos da nicotina tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. E vocês entenderem isso é importante para vocês conseguirem perceber as alterações que o consumo da nicotina causa em funções autônomas, certo? Então, por isso que eu peço que vocês guardem essa informação, certo? Então, e no final, todas essas conexões levarão informação até o músculo liso, o músculo cardíaco e o músculo glandular, certo? E ainda falando das questões fisiológicas, o que diferencia principalmente o sistema nervoso simpático e parasimpático, perdão, fisiologicamente falando, é justamente as suas ações antagônicas, como eu falei anteriormente. Enquanto que o sistema nervoso simpático está mais associado com respostas de luta ou fuga, o parasimpático está associado com momentos de relaxamento e digestão. Mas isso é uma divisão totalmente didática para que todos entendam as relações antagônicas que existem entre esses dois sistemas. Entretanto, agora, por exemplo, eu e você estamos com o nosso sistema autônomo, seja simpático, seja parasimpático, funcionando adequadamente. E eu acredito que nenhum de nós aqui esteja numa situação, seja de luta, de fuga e muito menos de relaxamento. Então, por exemplo, agora nós estamos com uma quantidade de luz incidindo sobre nossos olhos, né, que faz com que a nossa pupila fique mais estreita, justamente porque temos muita luz incidindo sobre essa região. Entretanto, a partir do momento que a gente desligar o computador, a gente vai estar numa situação onde a luminosidade está mais baixa, e a partir disso, a nossa pupila tende a dilatar. Então, isso são exemplos de que o sistema nervoso simpático e parasimpático, ele funciona, mesmo que a gente não esteja nessas situações extremas, seja de perigo ou seja de relaxamento, certo? Então, apesar de em todos os livros sempre pontuar essas diferenças discrepantes, isso não significa que em situações diferentes dessas duas, esse sistema não está funcionando, correto? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre o sistema nervoso autônomo. Então, concluindo, ele é responsável pelo controle das funções corporais involuntárias, como a regulação do batimento cardíaco, da respiração, da digestão e da temperatura corporal. Ele pode ser subdividido em simpático e parasimpático. Vocês já sabem que também existe uma terceira divisão, que é a divisão entérica, certo? E esses dois sistemas, eles trabalham em conjunto para manter o equilíbrio interno do organismo, que é conhecido como homeostase, correto? Então, gente, qualquer dúvida, coloquem mensagens aqui nos comentários, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido clara. E é isso, até mais.